Queridos, nessa manhã estamos recebendo aqui os pastores Enéas Barbosa, Adriana Erlacher, Daniel Firmino, Forlan Almeida e o pastor Eduardo Alves. São os pastores que estão conosco aqui nessa manhã e nós vamos abrindo aqui o nosso pós-madrugada. E deixa eu mandar um abraço aqui, meu querido doutor José Roberto, o cardiologista. E esse abraço é extensivo a toda a sua família, viu, doutor José Roberto? A sua esposa, nossa irmã, a irmã Tereza, também um grande abraço. Ontem foi aniversário da irmã Tereza, pelo amor de Deus, né? Mandamos aqui um abraço para ela. E também quero mandar um abraço aqui. Ontem estive com o doutor José Roberto, sempre um gentleman, né? Um homem de Deus. Um grande abraço, doutor Zé Roberto. Tá bom, querido? Semana que vem, hein? Terça-feira. Um abraço também aqui ao nosso querido pastor Marcos Vinícius, está lá em Portugal, acompanhando aqui a nossa programação. Um grande abraço, meu querido irmão. Aproveitar aqui a presença do pastor Daniel, mandar um abraço aqui ao pastor Rafael, cunhado do pastor Daniel, que está lá em Mantena, Minas Gerais, lá no bairro Santos Prates. Conheci pessoalmente domingo passado, estive lá em Mantena. Mantena quer dizer terra boa, né? Terra boa, isso, né? Estive lá, né? E o pastor Rafael, que é de Baixo Guandu, não é isso? Ele era de Cariacica, na verdade, né? Nascido em Cariacica. Mudou para Baixo Guandu. E agora está erradicado em Mantena. Pronto. Só benção. Tudo certo. Grande abraço, meu querido pastor Rafael. Nos recebeu com muito carinho lá, nos abraçou, foi uma benção. Queridos, mandar um abraço aqui para a irmã. Sim. Tá aniversariando, aniversário de casamento, 43 anos de casados, do irmão Neuci Ferreira e da irmã Deise Aparecida, que são lá de Betim, Minas Gerais, completando hoje 43 anos de casados. Parabéns, Deus abençoe esse matrimônio, essa família, esse lar, e Deus continue abençoando a vida de vocês. Um pedido de oração aqui, pela Ivonete e pelo Ailton. Eles estarão casando hoje às 18 horas no civil, né? Eles são de Aparecida de Goiânia, lá em Goiás. E o senhor vai dar bênção, né? Tá bom, irmã Ivonete? Irmão Ailton, olha aqui, o senhor continua abençoando vocês aí. Parabéns pela decisão, tá bom? Parabéns, que Deus abençoe. Hoje é aniversário, já falei. Sim, tem um pedido de oração. A irmã Eneike, ela é daqui do Espírito Santo, mas está em Portugal. E ela descobriu um câncer e semana que vem já começa a químio, né? Um tratamento. Ela estava muito preocupada e semana que vem já vai começar esse tratamento. Estamos com a irmã em oração, viu? Estamos em oração. A irmã não está sozinha, largada no mundo, não. Há um Deus que cuida de ti e nós somos corpo de Cristo. Estaremos orando pela irmã. Tá bom, irmã Eneike? Olha, estamos juntos, tá bom? Juntos nessa hora. Na hora da aflição, né? O que o louvor falou, né? Na hora da angústia, na hora da aflição. Temos que estar com a nossa casa firmada na rocha, que é o Senhor, tá bom? Vou orar também pela Letícia. A Letícia também descobriu recentemente um câncer no pescoço. Precisa de uma bênção. Estava em Portugal, veio para o Brasil para fazer o tratamento. Precisa de uma experiência com o Senhor. Também estaremos orando pela Letícia. O Senhor dá toda a direção para esse tratamento. O Senhor acalmar o seu coração, tá bom? Para que você possa ter experiências com o Senhor, estar firmada no Senhor. Tá bom, Letícia? Estaremos orando por você também, pela irmã Eneike. Muito bem, queridos, são 6h35. Eu vou pedir ao nosso irmão Josias, que está na técnica aqui do nosso Bom Dia Manaim, aqui do pós-madrugada, para colocar na tela o texto dessa manhã, que está em Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 24, o texto trazido pelo pastor Enéas Barbosa. Pronto, obrigado, Josias, está aí na sua tela, você que está pela TV Manaim. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, veja bem, não basta apenas ouvir, hein? Tem que ouvir e praticar. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Esse texto, o Senhor estava ali, faz parte do Sermão da Montanha. E o Senhor, então, ele fala sobre esses dois tipos de pessoas. Ele fala sobre esses dois alicerces, né? Então, com base nesse texto, ele fala sobre a diferença entre aquele que ouve e pratica a palavra e sobre aquele que ouve e não pratica a palavra. Queridos, o Deus que falou esse texto aqui lá atrás, há mais de 2 anos atrás, é o mesmo que continua falando nessa manhã. Ele continua sempre falando. Independentemente do homem praticar ou não, de você que está nos vendo e ouvindo praticar ou não, Deus continua falando.
A questão aqui é o seguinte: a questão de ouvir e praticar, ou ouvir e não praticar, é uma decisão do homem. É a sua decisão, é a minha decisão. E o Senhor fala assim: olha, essa parábola da casa edificada sobre a rocha, ou na rocha, fala sobre a importância de aplicarmos a palavra do Senhor na nossa vida. Essa é a questão aqui. Nessa parábola, o Senhor Jesus fala de dois personagens, duas pessoas. Ambos passaram por chuvas, ambos passaram por ventos, ambos passaram por tempestades, mas a casa daquele que foi prudente permaneceu firme, manteve-se edificada, preservada, intacta. Agora, aquele que foi insensato, a estrutura, a casa não foi capaz de resistir e foi levada. E então fala sobre onde você está edificando a sua vida. É sobre a rocha ou é sobre a areia? Porque está falando exatamente sobre isso. Que momentos difíceis, pastor Enéas, são inevitáveis. A Bíblia diz que a chuva e o sol vêm sobre todos, sobre justos e sobre injustos, certo? Sim. Então, os momentos difíceis são inevitáveis, mas para quem constrói a sua casa na rocha, permanece de pé nessa hora. Na hora da tempestade, na hora da angústia, na hora da aflição. Porque a palavra aqui, combateu, ver a chuva combateu, ver a tempestade combateu, no original hebraico, a palavra combater, eu até anotei aqui, é pressão. Ser pressionado, ser prensado, passar por aperto. Eu vou usar uma expressão aqui que é usada no hebraico, que as pessoas falam muito e às vezes não entendem. A palavra aqui é a mesma que Krav Maga. E as pessoas falam que Krav Maga é um combate, é uma luta. É uma luta corpo a corpo. Fala de um combate próximo. Então, essa palavra combate aqui é exatamente isso, Krav Maga. É o combate corpo a corpo. É na hora da luta, do combate, da aflição, é que você vai ver qual é a casa que está edificada sobre a rocha ou sobre a areia. Paz do Senhor, pastor Enéas Barbosa. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor a todos, né, que estão nos ouvindo. Eu vou começar aqui, Kleber, falando o seguinte. Você falou algo interessante aí, relacionado à decisão, né? E dentro de tudo que você falou, o importante para nós é quando nós fazemos uma boa escolha, quando nós tomamos uma boa decisão, tá? Então, em determinado tempo da nossa vida, nós tivemos um encontro com a salvação, com Jesus. E foi nos proposto o livre-arbítrio, de decidirmos de sim ou não. É o direito de escolha, né? O direito de escolha. E a nossa decisão foi dizer sim para o Senhor. Sempre. Né? Então a palavra começa dizendo assim, todo aquele, uma separação, né? É todo aquele. Mas quando nós paramos para analisar a palavra, em tudo que está sendo mencionada, fala sobre a prudência de edificar uma casa sobre a rocha. Então essa rocha, como nós já falamos até mesmo anteriormente, para nós é Jesus, né? E nós estamos firmados nele, na palavra que é ele. E quando nós olhamos a questão de decisão, nós lembramos, por exemplo, de Moisés. Moisés, ele tinha tudo e em um determinado tempo da vida dele, ele fez uma escolha. Ele escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó. Exatamente. Está lá em Hebreus. Exatamente. E nessa escolha de não ser chamado filho, né, da filha de Faraó, ele teve uma experiência. E a experiência dele, ela serviu como reserva em toda a sua trajetória, em toda a sua caminhada. Uma experiência com Deus que é vivo. Uma experiência de, no deserto, ver da rocha sair água. Ele pôde ver a água brotar da rocha e suprir uma necessidade que é a vida, porque a água é vida, né? Suprir uma necessidade de todo um povo em uma trajetória. Se nós formos analisar, uma mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus
E uma pergunta foi feita para ela: ó, se tu conheceras quem te pede água, tu pedirias e eu te daria água viva. Ali estava diante daquela mulher a água viva, Jesus, né? A rocha eterna. Também, só para nós termos aqui base no que estamos falando, Lázaro, ele conhecia Jesus. Um determinado tempo da vida dele, veio o vento, como você mesmo falou, veio o embate, e na luta dele como homem, vencer, lutar contra a morte, ele não teve como. Mas ele foi o quê? Ele foi, quando ele veio a morrer, a irmã chorava, inclusive nós conversamos um tempo atrás sobre isso, né? As irmãs, mas ele foi guardado aonde? Na rocha. E dentro da rocha, nós olhamos e entendemos que dentro da rocha ali, para essa vida, é a quarta medida. Altura, largura, profundidade e tempo. É aquilo que nós estamos aprendendo no seminário, né? Que é a antropia, né? A decomposição. O tempo ia agir daquela forma. Mas lá fora, ali agora chegou Jesus, que é a rocha eterna, que é conhecido como Alfa e o Ômega, aquele que era, é e sempre será Deus, aquele que quando fala, o morto ressuscita. E agora Lázaro estava lá na rocha, guardado, alguns colocaram lá dentro, mas Jesus falou assim: retire a pedra. E quando retirou a pedra, agora a ação da palavra, que é a rocha, que foi trago para nós nesta manhã, que é Jesus, rocha eterna, disse: Lázaro, sai para fora. Agora é a quinta medida, né? É a ação da palavra, é a ação do poder de Deus. Então, Kleber, no que você mesmo mencionou aqui, o combate, corpo a corpo. Nós estamos combatendo o bom combate, mas o que nós estamos guardando e esperando, que nós estamos firmados é no poder da palavra. Nós estamos firmados numa revelação. Que revelação é essa? Que o Senhor Jesus vem, e nós estamos falando a mesma coisa que Paulo falou: combati o bom combate. Para ele, encerrei a carreira. Chegou um tempo que a limitação do homem chegou, mas o que vai prevalecer é a fé. Nós estamos hoje nessa manhã aqui por fé, crendo que nós estamos firmados na palavra, que é Jesus, que é a rocha, e nele não vai nos faltar nada. Amém. Eu queria já, para a gente passar a palavra para o pastor Forlan, lembrar de um sonho que o senhor deu aqui. Nesse sonho, o pastor Daniel me corrija se eu estiver errado, por favor. O senhor mostrou de que uma pessoa nessa manhã que estaria, ou que está ouvindo a Rádio Manaim, fora do país, no exterior, essa pessoa, ela pensou em atentar contra a própria vida. É isso, pastor Daniel? Isso mesmo. Inclusive, aonde ela está agora, o senhor revelou que está até um tempo chuvoso. Chuvoso, tá para não ter dúvida. Onde você está agora, está chovendo. O senhor está mostrando que porque é você com quem ele está falando. Então, nessa manhã, ia fora do país, no exterior. Isso, é isso? Isso mesmo. Isso. Então, quando o senhor mostra, é porque o senhor quer dar vida. Maravilha. É isso? Então, o senhor está mostrando nessa hora que ele quer que você tenha vida e vida eterna. E o Senhor, ele está te chamando: olha, vem edificar a sua casa. Se você está ouvindo, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, venha para o meio da igreja. As crianças até cantam, né? Venha para o meio de um povo que sabe o caminho da eternidade. O Senhor quer que você tenha a sua vida preservada. E não é só para 70, 80 anos, não. É vida eterna. Glória Tá a Deus. bom? Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Forlan Almeida, o Senhor Jesus, ele divide aqui essas duas classes de pessoas. Veja bem, ele fala sobre os prudentes e sobre os insensatos, né? Não tem aqui uma terceira opção. É verdade. Ou é prudente ou é insensato. Ou eu, Kleber, pertenço ao grupo dos prudentes ou insensatos, ou dos tolos ou dos sábios. Porque se eu for sábio, eu vou edificar minha casa sobre a rocha. Se eu for tolo, eu vou edificar minha casa sobre a areia. Vou perder tempo,
esforço, dinheiro, não é verdade? Ainda vou ter prejuízo. Então ele fala sobre essas duas classes. E as diferenças de ambas as classes, ou de uma para a outra, só aparecem na hora da tempestade. Porque quando estão construindo, é tudo igual. A diferença de ver quem serve e quem não serve ao Senhor vai aparecer na hora da luta, da angústia, da aflição, da tempestade. Porque no livro de Lucas, cita esse mesmo texto, só que ele fala de uma... eu até notei aqui, ele fala assim, olha, bateu com ímpeto e abalou, e foi grande a ruína. Verdade. Aquele que está firmado no Senhor, a tempestade vem, a aflição vem, mas ele não é abalado, porque a casa dele está firmada na rocha, e ele sabe em quem tem crido. Paz, senhor pastor Forlan. A paz do Senhor, Kleber, mais uma vez aos irmãos que estão aqui, os pastores conosco, os que estão nos ouvindo, que Deus abençoe a todos. É interessante, Kleber, essa primeira colocação que você fez, que quando nós olhamos a palavra, em todos os lugares, praticamente, você tem duas situações, duas opções, duas escolhas. Aqui são duas classes de pessoas, não é isso? Perfeito. Então você vê a palavra falar sobre isso o tempo inteiro. É a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e caminho largo. Marta com as aflições da vida e Maria ouvindo a boa palavra. No Velho Testamento você escolhe a bênção ou a maldição. Então você tem isso ao longo da palavra, de toda forma. Você colocou muito bem, não existe uma terceira opção. Quando o Senhor fala dessas classes de pessoas aqui, você percebe que o Senhor não fala em momento nenhum que um grupo era especial, era melhor do que o outro. O Senhor coloca todos debaixo da mesma necessidade, porque o homem é o mesmo, com todas as suas necessidades. A diferença está naquilo que o pastor Enéas mencionou aqui, na escolha. A hora de você escolher o que você quer fazer. Esse texto que foi pregado hoje aqui de manhã, e você mencionou, fez parte do Sermão da Montanha, foi a primeira grande pregação do Senhor Jesus na palavra. E ele fala sobre muitas coisas nesse texto, nessa mensagem. E dentre as coisas que ele fala são das preocupações da vida, as solicitudes da vida. Verdade. E ele encerra a mensagem dele, né, como se ele estivesse ali entregando uma palavra com essa parábola, vamos dizer assim, né? Uma comparação para que todo mundo entendesse claramente o que ele estava falando. Então ele coloca as duas classes de pessoas aqui. Você vai construir a sua casa dependendo da sua escolha. A sua escolha. Ele não fala que uma casa ela era melhor que a outra. Ele não fala que uma casa era mais preparada com a outra. A diferença era o alicerce. E como você bem colocou aí, são nas horas das provas e das batalhas que nós vemos onde é que a nossa vida está alicerçada. Então, já foi dito aqui pelos irmãos essa manhã, a chuva vem para todos, os ventos vêm para todos, enxurrada vem para todos. A diferença é onde a sua vida está sendo edificada. Então o Senhor falou assim, o que eu acabei de dizer aqui agora, as pessoas ficaram maravilhadas, os irmãos podem ver no texto, e falam assim, como é que esse homem fala dessa maneira? Que doutrina é essa que esse homem está dizendo? Mas ele falava na revelação, na direção do Espírito Santo. Então hoje, até uma palavra me dirijo até os irmãos que estão nos ouvindo. Às vezes você está passando por lutas, por aflições, e coisas às vezes são surpresas que vêm na nossa vida, coisas inesperadas, não é isso, pastor Adriano? Isso mesmo. Mas sua vida está no Senhor, então Deus há de sustentar a sua vida. Você é um servo de Deus, uma serva do Senhor, está buscando, está ouvindo a palavra, está servindo ao Senhor, a forma que você pode servir. Então saiba que esses ventos vão passar, essa chuva vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. A casa vai ficar de pé para a honra e glória do nome do Senhor. O senhor me fez lembrar aqui, pastor Forlan, o senhor está na dissertação do senhor
quando fala que o vento, o mar, a tempestade vem, eu lembrei no barco. Quando eles estavam no barco, os discípulos, e veio exatamente o vento e a tempestade. E aí, Senhor, salva-nos, exclamaram. O Senhor levantou e falou, mar, aquieta-te, vento. Aí eles perguntaram, quem é esse que até o mar e o vento obedecem? É esse mesmo que tem essa autoridade aqui, que nós estamos vendo aqui. Maravilha. Que pode... É verdade, não é? É isso mesmo. O domínio do Senhor, né? O poderio do Senhor é sobre todas as coisas, né? Como nós estamos aprendendo em Apocalipse, né? O que era, o que é e o que há de vir. Então, tudo está debaixo da mão dele, da palavra de poder dele. Quando ele entra no barco, ele mostrou isso para os seus discípulos, né? Cada experiência do Senhor, Kleber, que ele concedia, ele se revelava um pouco mais para os seus discípulos, né? Ele não chamou a todos de uma vez só e disse aqui, senta aqui agora que nós vamos fazer aqui um seminário, eu vou falar para vocês tudo que eu sou. Não, era à medida que as experiências iam acontecendo, dia a dia, né? E ele ia se manifestando. Olha, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas. E ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele repreende o vento, as tempestades, ele faz o mar se calar. E para encerrar aqui, você citou o texto, Kleber, quando ele chega no barco, primeiro ele fala assim, não temais, tem de bom ânimo, sou eu. Só então depois que ele acalma a tempestade. Porque a primeira coisa que nós precisamos ouvir, como o irmão pastor Enéas citou aqui hoje, ouve as palavras. Primeiro eles tinham que ouvir. Quando eles entenderam que era ele, a tempestade do coração se acalma. Depois o Senhor acalma de fora, um problema que vem externo. Então primeiro o Senhor disse assim, fica tranquilo, fique em paz que eu estou aqui. Depois o Senhor acalma o vento. Mas a primeira é aquela que está dentro de nós, né? Aquela aflição, aquela angústia. E o Senhor tem poder para fazer isso. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Jesus. Tem até uma irmã que assim, mandou aqui para mim. Daqui a pouco eu vou ler direitinho. Falou, olha, ela tinha... Eu não entendi bem se ela tinha 13 anos ou foi a filha dela que tinha 13 anos quando o pastor Forlan... bom, daqui a pouco eu falo aqui. Chegou aqui, vão chegando as mensagens e uma vai sobrepondo a outra. Mas daqui a pouco eu acho. Denunciar a sua idade, Fulano. Ih, rapaz, aí complicou, hein? Vai denunciar a sua idade, Fulano. Os cabelos já estão indo longe, né, Cleber? Mas a irmã, ou uma irmã lá de Cedrolândia, perto de Nova Venécia, perto de Barra de São Francisco, assim, Kleber, como é bom ouvir a Rádio Manaim, uma bênção. Tenho muitas experiências com o pastor Adriano Erlacher. Maravilha. Também, olha só. Glória a Jesus. Olha só, que coisa. Bom, pastor Adriano Erlacher, casa na rocha, casa na areia. Casa na rocha representa aqui a fé genuína, a obediência ao Senhor, total dependência do Senhor, né? Quando vem a tempestade, vem a chuva, enfim, resiste a tudo. Casa na areia diz respeito aqui a uma vida frágil, uma pessoa que não se interessa tanto pela palavra, ouve, mas não pratica, né? É uma fé superficial, circunstancial, sem compromisso com Deus. Quando vem a tempestade, desaba. E a gente vê isso todo dia nas nossas igrejas, aqui na rádio, todo dia. Ou seja, a gente vê que pessoas estão passando lutas terríveis. Você fala, meu Deus, como é que ela suporta? Dá um sorriso nos lábios. Não, tipo, confiando no Senhor. E nós vemos pessoas que têm até uma vida próspera, mas qualquer coisa é abalada. Qualquer situação abala, a casa ela vai ao chão e a pessoa te desespera, não sei o que fazer. A gente vê sempre essas duas classes todos os dias. Paz do Senhor, pastor Adriano Erlacher. A paz do Senhor Jesus, Kleber, a paz do Senhor Jesus, pastores da bancada, a paz do Senhor Jesus, nossos ouvintes. Meus amados, todos os dias nós vemos isso na igreja, no meio das nossas famílias, nesse mês em especial, os nossos vizinhos, amigos, aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor Jesus aqui no sermão da montanha, ele estava falando de uma doutrina. Então até o texto que o pastor fulano colocou,
É o 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Sim. Então ele estava falando de uma doutrina. E queria fazer, né, puxar aqui para a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, ela acontece e a doutrina é passada. E na igreja as pessoas, né, ouvem. Mas o que acontece? Quando você ouve e não pratica, você não está colocando aquilo como a rocha da sua vida. E a rocha sempre é mais elevada. A areia não, a areia fica nesse plano, né? Quando você constrói na areia, é aquele plano comum. Eu construo, outro constrói, aquilo é o mundo geral de casa. Mas quando você coloca a construir na rocha, você tem que fazer o quê? Você tem que subir. O terreno é íngreme, você fica mais elevado. E aí você sai desse plano da razão, esse plano da desobediência, que é a areia. A areia, né, é chamada de fragmento de rocha. Então, às vezes, as pessoas, no dia a dia, elas se sustentam em fragmentos. Não na doutrina, na sã doutrina, que é do Senhor. Então, ela confia na sua razão, no seu conhecimento, naquilo que alguém um dia deu um conselho, um livro, alguma coisa assim, e vai construir a sua casa. Muito bem, tudo bem, pode construir em cima de qualquer coisa, né? O pastor Egideuti fala assim, todo mundo é filósofo, né? Cada um tem sua filosofia, cada um tem seu modo de viver e tá tudo certo. Mas isso é terreno, isso é o limite do homem, ele é a parte baixa. Mas aquele que constrói na rocha, não, ele se eleva. Ele se coloca numa posição aonde? De obediência, de praticar a doutrina. Porque, repara hoje, né, nós pastores aqui, a doutrina, ela nunca chegou assim a um nível tão maravilhoso como o dia de hoje. Eu lembro do Manaim, que na carteira lá do Manaim estava escrito, ó, proibido fotografar, proibido filmar, você não podia, né? Verdade. Hoje está no YouTube. Hoje os seminários que nós fazemos está no YouTube. É uma reunião que às vezes você não pode estar por uma enfermidade de alguma coisa, você assiste no YouTube. E aí a doutrina, ela está assim, acessível a todos. Agora, qual é a grande diferença? É você praticar. O prudente, ele pratica. E aí o que acontece? Ele se eleva, porque ele vai para a rocha, a estrutura. Então as intempéries vêm, mas não bate em você, bate no Senhor, que é a rocha, é o nosso Senhor Jesus. É aquele que sustenta todas as coisas. E vamos falar aqui de dois textos que diz assim, no versículo 25 fala assim, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu. Então hoje, quando as intempéries vêm, as lutas vêm, quando você está sobre a rocha, você não cai. Você não cai de quê? Você não cai da graça do Senhor. A graça é constante na sua vida. A salvação, o sustento. Você está passando pelas provas, então água, você está escutando o barulho dos ventos, o barulho dos rios, você está da chuva, você está escutando tudo isso. Mas a sua fé é inabalável. Por quê? Porque você construiu a sua casa sobre o Senhor, sobre a graça do Senhor. Então você não cai. Aquele que está sobre a graça do Senhor, ele não cai. Agora, aquele que constrói na areia, aí não. Ele é aquele que perdeu, né? Não gosto de falar essa palavra não, mas é aquele que perdeu a graça. Tá certo? Então ele cai. Por que ele cai? Porque o sustento dele, a base dele, o alicerce, né? Que o pastor fulano colocou também, o alicerce não é o Senhor. O alicerce é um fragmento, é alguma coisa. Então ele cai da graça do Senhor. Então esse é uma palavra que nos chama muita atenção no nosso dia a dia. Porque isso não é uma vida, isso é o dia. Hoje, nós estamos aqui, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Cada dia é um tijolo. Isso. É construindo, é continuidade. Né? Então hoje nós estamos construindo aqui na rocha. E amanhã? Amanhã vem uma mágoa, uma decepção, alguma coisa, pronto. Aí você pega aquilo que é a sua estrutura, a sua vida e começa a construir na areia. Pronto, na areia é aquele terreno que é igual para todo mundo. Tá certo? Você não está elevado em nada. Seu sustento não tem nada. Agora, quando você sobe um pouquinho, e a cada dia nós estamos subindo nessa rocha maravilhosa que é Jesus, as intempéries ficam lá embaixo, sabe? Os rios, a água, a chuva, vem, não inunda a sua casa, não tira a base. E esse o Senhor chama de prudente. E hoje aqui nós somos prudentes, equilibrados,
doutrinariamente, e antes até mesmo tem um pós-madrugada, mas teve o pré-madrugada aqui, que falando justamente daquela pessoa que é equilibrada. Então, aquele que constrói a casa na rocha, ele tem um equilíbrio. E a doutrina do Senhor que nós vivemos é uma doutrina equilibrada. Damos glórias a Deus por as nossas igrejas, aonde a gente vai, né? Lugares aí, pessoas que nos ouvem, lugares do Brasil inteiro. Mesma doutrina, mesmo corpo, mesmo Espírito Santo, mesmo Deus e único Salvador. Não tem invenção de nada. A doutrina que nós vivemos é uma doutrina bíblica, uma doutrina da palavra, à luz da palavra. E aquilo que não é da palavra, aquilo que não é rocha, para nós não interessa. E o senhor está falando sobre homem prudente. A palavra homem prudente, que no original é ser sábio e equilibrado. Mas no hebraico, a palavra ser sábio não se limita apenas ao intelecto. Essa que é a beleza do hebraico. Mas fala da prudência. É você ser prudente, você ser equilibrado, né? É você ser uma pessoa ponderada. É isso, ser sábio. E deixa eu chamar aqui o pastor Eduardo Alves também conosco aqui nessa manhã. Pastor, o texto começa assim: todo aquele, pois, que escuta, que ouve as minhas palavras. A palavra que o verbo ouvir no hebraico é todo aquele que ouve, que entende, que considera, que aprende, né? Porque muitas pessoas ouvem, como diz minha avó sempre falava, né? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Mas a pessoa que ouve, que considera isso. Aí ele diz: as minhas palavras, essa palavra no hebraico aqui é doutrina. Amém. Ensino. Tá vendo? Não é só a palavra. Sendo do Senhor Jesus, toda palavra é espetacular, é fundamental. Mas no hebraico aqui, esse nome, palavra, tá falando de doutrina. Todo aquele que ouve, ou seja, considera, aprende, põe em prática a doutrina e as pratica. Prática aqui é construir, é reformar, restaurar. Você que está em casa: Kleber, eu já servi o Senhor há muito tempo, eu estava na igreja, hoje não estou mais, como é que eu vou fazer? Eu já construí minha casa na areia. Não, está falando de restauração também. Amém. Você pode, nessa manhã, ter a sua casa restaurada, pastor Eduardo. Fala, Senhor. A paz do Senhor, Kleber, pastores aqui presentes, todos os irmãos que estão nos acompanhando, né? Eu ouvindo aqui os nossos irmãos aqui, os pastores falando, o texto falando aqui de construção, de rocha. Eu estou vendo o pastor Enéas, o pastor falando de barco. Parece assim meio incoerente, né? Ué, casa rocha com barco. Que qualquer um que, humanamente falando, né, ouvindo, tá meio incoerente a coisa. Não. Nós estamos falando aquilo que é espiritual. Aquilo que não emerge dessa terra, não sai, a fonte não está nessa terra, nesta vida terrena, pela qual todos nós estamos passando por ela. O que nós estamos mencionando aqui nesta manhã é algo que transcende, é algo muito além. Nós estamos falando daquilo que só pode vir da fonte, que é o Senhor Jesus. Quem estava proferindo essas palavras aqui era essa fonte. Quem está falando conosco aqui nesta manhã é esta mesma fonte. Amém. Não mudou, não muda. Amém. Ele é eterno, de eternidade a eternidade. Ele é glorioso. E aí, pegando o gancho também dos nossos irmãos aqui que colocaram com muita propriedade, os irmãos mencionando, eu me lembrei também da experiência do apóstolo Paulo, o naufrágio dele, né, naquela viagem para a Itália. Veio um vento, daqui a pouco, né, chamado ali, identificado como Euroaquilão, né, destruiu tudo, mas ele tinha ouvido uma voz que já tinha falado com ele: vai acabar tudo. A embarcação vai, mas nenhuma vida se perderá. Ele já tinha ouvido a voz, ou seja, não abalou ele. Kleber acabou de mencionar aqui: quem ouve a palavra do Senhor Jesus, quem está envolto da palavra de Deus nesse momento profético e ao mesmo tempo delicado que estamos vivendo, ele não é abalado. Ela não é abalada. Passa o que tiver que passar, mas ele está firmado, ela está firmada.
Então, nós estamos vivendo hoje um momento também extraordinário. O pastor Adriano acabou de colocar aqui. O que nós estamos ouvindo hoje como doutrina é algo que nos tira por completo desse plano terreno. Nós mencionamos aqui, né, nos chamados bastidores aqui, e eu gostaria de transmitir aqui para todos que nos ouvem. Esse final de semana agora, findo o seminário especial que tivemos na quinta-feira, né, especialmente para com os jovens, nós recebemos um jovem naquele mesmo dia em nossa igreja e ele mencionou, ele conversou com todos ali, mas disse assim, não, eu quero um minutinho com o pastor. Aí todo mundo já, um garoto, 18 anos, eu quero um minutinho com o pastor. E a primeira coisa que ele me perguntou foi o seguinte, pastor, eu quero saber quais são os dias aqui de cultos de doutrina. Aquilo nos trouxe uma alegria. Mas vamos lá, vamos entender isso, jovem. Por que isso? Não, eu já tenho acompanhado os ensinos ali do livro de Apocalipse. Eu descobri, através do recurso que o pastor mencionou aqui no YouTube, e agora eu quero saber quais são os dias aqui. Eu sei da escola dominical, eu quero doutrina. E ele mencionou, e nós nos recordamos das palavras que são mencionadas também nos nossos seminários. A doutrina fica. Ele falou, pastor, eu amo a doutrina, porque a doutrina é que nos mantém de pé. Nós nunca tivemos contato com esse jovem. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez mencionando a doutrina. A doutrina mantém a casa de pé. Estamos orando pelas famílias. Estamos buscando especialmente neste mês pelas famílias. Pai, mãe, responsável, seja ele quem for, que está nos ouvindo agora, nesta manhã. Quer a sua casa de pé? Escute essa palavra. A pratique. Viva a doutrina do Senhor Jesus, que a casa vai se manter de pé. Maravilha. A adoração vai manter-se nessa casa, que está edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. A irmã Deise, lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, disse assim, Kleber, a palavra de hoje foi oportuna. A nossa casa, ou seja, ela e o esposo dela, aliás, Deise, o Fabiano, que é o esposo da Deise, e a Deise estão completando hoje 20 anos de casados. Parabéns, viu? Parabéns. Casa na rocha, hein? Parabéns. Deus abençoe. Ela disse assim, olha, eu e meu marido formamos um lar há 20 anos, né? Já vimos tantos casais da nossa época que hoje não estão juntos mais. É muito triste. Se não fosse a rocha, olha, já passamos por tanta coisa, Kleber, tantos vendavais, tantos momentos difíceis, mas continuamos firmes no Senhor. É a rocha que nos mantém firmes e unidos. Olha só, é isso. Um abraço desde a irmã Rosilene Bragato, daqui de Jardim da Penha, aqui em Vitória. Ela disse assim, Kleber, o discernimento que vem do conhecimento da palavra, a doutrina, nos faz enxergar o mal à distância. A doutrina nos faz enxergar o mal à distância. Ela coloca assim, hoje em dia ouvimos muitas vozes que podem atingir a nossa mente, mas a doutrina ela nos preserva. A doutrina faz nós dominarmos as nossas emoções. E é verdade, porque quando você é uma pessoa prudente, equilibrada, você tem a doutrina, você ouve a palavra, você pratica, quando você enxerga aquilo que não é do Senhor de longe. Você não precisa chegar perto a perto, corpo a corpo, né? Do combate corpo a corpo. Você, de longe você já discerne, não, isso aqui não é do Senhor. Ó, isso aqui não é para mim. Não, isso aqui eu não vou ouvir, não. Então você já não vai provar daquilo que... Ou seja, a doutrina ela te protege, ela te blinda, ela te dá força, ela te dá uma base, sustentação para que você possa passar por isso. E achei aqui, viu, pastor Furlan? A irmã Keila, ela mora no bairro Universal. A ovelha do pastor Enéas. Ela disse assim, quero mandar um abraço especial ao meu pastor Enéas e ao pastor Furlan, que há 13 anos atrás fez a apresentação do meu filho na igreja Lagoa Dourada. Você sabe onde é que é a Lagoa Dourada? Lagoa Dourada? Dourada? Sim, Lagoa Dourada faz parte da área de Viana, né? Viana. Já teve na área de Viana ali? Não, né? Já em sentido Guarapari? Não. Não? Não. Eu acho que a irmã... Ela colocou aqui.
E o pastor Furlan, que há 13 anos fez a apresentação do meu filho na igreja da Lagoa Dourada. Temos que ter a importância de aplicar o fundamento da palavra. Então ela fala aqui da importância de construirmos a nossa casa na rocha, para que na hora que vem a tempestade, o vento forte, a gente, em vez de ficar apavorado, a gente possa descansar no Senhor. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. É verdade, não é? glória a Deus. Descansar no Senhor. O pastor Erlacha usou aqui uma palavra que eu achei interessante. Quando você tem a sua casa sobre a rocha, você está num outro nível. Ou seja, a rocha, você está acima, então você está... É o que te protege das enxurradas, né? Eu achei muito interessante, porque geralmente a chuva, a água é sorrateira, vem por baixo, né? Vem ali e vai levando tudo. Quando você está sobre a rocha te protege. E achei muito interessante essa colocação. Pastor Daniel Firmino. Pastor, essa pequena parábola, o pastor Furlan falou, e é uma parábola realmente, é uma pequena parábola contada por Jesus. No final ali do Sermão da Montanha, ela nos chama, essa parábola nos chama a atenção para a importância não só de ouvir a palavra, mas ouvir e obedecer. Ouvir e colocar em prática os ensinamentos de Deus. Você quer ver uma pessoa que ouviu e colocou em prática? Moisés, foi citado aqui. Moisés, a mãe dele falava com ele, olha, você está nesse reino aqui que é de Faraó, do Egito, mas tem um reino muito melhor, hein? Tem um reino muito melhor e você faz parte desse reino. Quando ele já estava aí com 40 anos, ele entendeu isso e ele tomou a decisão. E é isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos também. Nós e nossos filhos. Nós temos que ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos revelado. Porque é isso que nos dará sustentação na hora da adversidade. Porque na hora que está com a geladeira cheia... Tudo certo. É sorriso do canto da boca ao olho, né? Pelo amor de Deus. Agora, na hora que vem a aflição, a hora que vem a tempestade, a chuva, né? Lembrei aqui do servo de Eliseu, da hora do... Ai, meu Senhor, o que eu faço? Não é? O que nós vamos fazer? É nessa hora que eu estou falando. Aqui você vai ver quem construiu sua casa. A sua base está na rocha ou está sobre a areia. E nós vimos isso todos os dias aqui na Rádio Manaim. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde você mora. Todos os dias nós vemos isso, né? Mas ele fala sobre a importância de ouvir e colocar em prática. Ouvir e obedecer. Paz, senhor pastor. Pai do Senhor a todos presentes e aqueles que estão, né, participando conosco. Eu lembrei aqui até anotei aqui, Romanos 10:17, né? A fé, ela vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, tudo a ver com aquilo que nós estamos aqui articulando, né? Diante da palavra. Nós observamos que é o início de tudo. O homem, ele é alcançado, né, por uma graça, o pastor aqui citou, merecido, um favor imerecido, uma bênção, né, que é a salvação, Jesus, né, o Espírito Santo nos convence do pecado, e o homem, ele passa a ter ali um encontro, a sua fé, ela vai sendo renovada todos os dias, né, o Kleber passou aqui a respeito dessa oportunidade que muitos podem ter hoje de reconstruir, né, restituir. E nós observamos duas situações, né? O terreno da areia e o terreno da rocha. Eu entendo, até para quem é área de construção, talvez um dos terrenos mais difíceis de construir são os terrenos, né, que tem rocha. Talvez para nós hoje não foi fácil chegar até aqui, né? Alguns que iniciaram essa obra, quando a gente ouve o histórico dessa obra, né, fazer uma estrutura sobre uma rocha não é fácil. E não é da noite para o dia, porque é um trabalho árduo, pesado, você tem que ter força, tem que ter determinação, insistência. E essa é a verdade do servo de Deus. É aquele que ele insiste, ele persiste, ele tenta que vai de novo. Até anotei aqui a observação que faz parte, né, junto com a doutrina, os meios de graça. Aí a pergunta é, né, madrugou antes? Consultou a palavra antes? Né, jejuou antes? Isso tudo vem porque o Senhor, ele vai falando conosco, ele vai orientando. E na orientação nós vencemos aquilo que vem tudo de uma vez só. É a chuva, é o vento, é os rios correndo.
Parece que tem hora que nós estamos no meio de uma situação que vem tudo de uma vez. E aí é onde que a fé, ela é o quê? Vamos dizer assim, em português, né? Ela é testada. Sua fé está onde? Está naquilo que é a mão do homem ou a mão de Deus? Porque na mão do homem nós podemos colocar a mão, mas tem um limite. Nosso braço tem um limite, a mão vai ter um limite. Quando acaba o limite do homem, vem o quê? A mão de Deus. Então essa manhã é uma manhã que nós precisamos de entender que o que estivermos passando, seja o que afligiu, né, o que trouxe o choro para dentro de casa, nós temos o Senhor. Nós temos um Deus. Isso é. E a fé, ela vem pelo ouvir. Hoje estamos ouvindo o quê? A palavra de Deus. Hoje estamos o quê? Sendo restaurados. Mais uma vez, não, é isso mesmo. Nós estamos no caminho certo, é na rocha mesmo. E as dificuldades, elas vão vir. Não adianta. Isso aí é para todos. As dificuldades vão vir para todos. Como vamos lidar com a dificuldade? Que esse é o segredo. E o nosso segredo está no Senhor. É buscando a revelação, a doutrina, né? Construindo ali, né? Mantendo sobre a rocha. Ela não cai. E por que não cai? Porque está estabelecido. Tá ali, ó, acabou, estabeleceu, o Senhor estabeleceu, pronto. Está aqui, está estabelecido. Não cai. Mas aquilo que está em fragmento, né? É até fácil, né? Você vai lá, você cava um buraco, faz ali, põe uma sapata que eles falam, tá tudo certo. Mas o que está em fragmento não é seguro. A nossa segurança está em Cristo. A nossa força está em Cristo. E só um detalhe aqui, o tempo, né? A chuva, os rios e os ventos. Certamente quando vem tudo isso, esse mau tempo aí, né? Esse monte de situação, ele vai passar. Vai passar. Aí é a hora da gente ter que... não está no que a gente fala, não está na nossa razão, não está no nosso argumento. Estar em silêncio no Senhor. Para agora, ora o Senhor. Calma, ora. O Senhor aqui, ó, no silêncio. Vencemos muitas coisas, né, Cleber? Nessa obra. No silêncio, na oração. E a oração pelas madrugadas. Pelas madrugadas. Não é isso? O senhor me fez lembrar aqui, quando o Senhor Jesus, no tanque de Betesda, tinha um homem que há 38 anos estava coxo, não podia andar. Mas só tinha ele? Claro que não, tinham outros também. Tinham vários que estavam ali aguardando, de acordo com a história judaica, o anjo vir, a água se movia, quem entrasse primeiro na água era curado e os outros não. O Senhor Jesus se aproxima e pergunta ao homem, né? O que queres que eu te faça? E ele, então, depois de retrucar, de falar, não tem homem algum que me leve. O Senhor diz assim, olha, levanta, toma a tua cama e anda. A palavra de poder foi proferida. O Senhor Jesus, notem, não falou o nome do homem, não falou o nome de ninguém. Quem ouviu, considerou e colocou em prática, levantou e andou. Quem ouviu e não considerou, ficou coxo até hoje lá. Pense nisso. A palavra do Senhor está sendo proferida nessa manhã. Levanta e anda. Constrói sua casa sobre a rocha. Amém? É isso que o Senhor quer fazer para você nessa manhã. O Senhor tem uma bênção para você. E o irmão Jonas, lá de Afonso Cláudio, o senhor falando de construtor, disse assim, Kleber, fala com o pastor Daniel que uma casa na areia se constrói rápido, mas uma casa na rocha demora um pouquinho mais. É verdade. Demora, mas é firme. É isso aí. Não é verdade? É isso mesmo. É base. Se você fez uma casa rapidamente de um dia, a base... A areia é facinho, né? Vamos supor, vamos construir uma ponte aqui. A quarta ponte, né? Construir uma ponte de um dia para o outro. Eu não ando nessa ponte, eu não passo de jeito nenhum, eu dou a volta. Não tem a segurança, não né? tem a segurança, né? Demora um pouco mais. É a base, até solidificar, né? Enfim, não é de qualquer jeito assim, né? E as pessoas estão enviando mensagens aqui, e eu vou lendo, e eu vou ler daqui a pouquinho, porque senão já são 7h20, temos que orar encerrando, né? Meu Deus do céu, passou rapidinho aqui. Mas o que fica nessa manhã, para você que está nos acompanhando, é ouvir a palavra e colocar em prática, né? Não somos nós, não somos pastores aqui. É a palavra de Deus. Então, ouça o que o Senhor tem falado nessa manhã. Ouça e coloque em prática. Como está sendo construída a sua casa? É na areia ou na rocha? Você está sendo prudente ou você está sendo insensato? É isso. Quando vier a tempestade, sofrimento, aflição, aquele que construiu a sua base, a sua casa na rocha, ele vai passar e a sua casa, a sua vida não vai sofrer nem um arranhão. Você vai estar intacto lá.
né? Agora, se você construir sua casa sobre areia, você vai estar abalado, a sua estrutura vai estar abalada. Pensa nisso, tá bom? Ainda há tempo. 7h21, vou pedir o pastor, é o pastor Eduardo, né, que vai estar orando? Isso. Vou pedir o pastor para estar orando nesse momento, também pela saúde do bebê João Rafael. O João Rafael, que é um bebê, os pais moram em Nova Lima, Minas Gerais, né? Tá, problema de saúde. Vamos orar pelo João Rafael. Também aqui orar pela nossa irmã Eneike, lá de Portugal, né? Tá enfrentando um câncer, começa semana que vem a quimioterapia. Orar pelo Natan, também o Natan, filho do Valnei Peixoto, né? Tá com 20 anos de idade, olha que coisa boa. Tá sendo formado na rocha. Vamos orar pelo Natan, filho do Valnei Peixoto. Continue assim, esse jovem, na presença do Senhor, não é isso? E orar pelos demais irmãos que nessa hora estão enfrentando problemas de saúde, como o nosso pastor Walter Babo, no Rio de Janeiro. Pastor Hernandes, que voltou a estar internado. Isso aí. Né? Orar pelo pastor Hernandes. O pastor Manuel Bento também, que tem que estar em constante vigilância, né? Então, orar pelos nossos pastores. Feche seus olhos, se você puder. É momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez nós queremos pedir através do sangue do Teu Filho Jesus. Nesta manhã nós queremos suplicar o Teu favor, especialmente, nosso Deus, por aqueles que estão passando pela enfermidade. Tem misericórdia. Nós, durante toda esta manhã, ouvimos acerca da Tua palavra. E a Tua palavra tem poder, Deus. Portanto, nós pedimos uma bênção de saúde para os nossos irmãos. Mencionamos aqui alguns nomes. O nosso diácono, irmão Zenilton, a irmã Eneike, a Letícia, o pequeno Benjamin, a irmã Zenilda, o João Rafael, Senhor, o Natan, os nossos irmãos, os pastores Walter Babo, pastor Hernandes, nosso pastor também, Manuel Bento, e tantos outros, ó Deus, que certamente estão em busca de um socorro nesta hora. Suplicamos o Teu favor, para que da Tua glória venha tudo aquilo que os nossos irmãos possam precisar e necessitar, ó Deus. Abençoe as famílias, todos aqueles que auxiliam, que cuidam. Lembramos dos médicos, enfermeiros, todos aqueles, ó Deus, que lutam constantemente para trazer, ó Deus, soluções em cima daquilo que são as enfermidades. Mas nós queremos também, Deus, nesta manhã, glorificar o Teu nome, junto com os nossos irmãos que estão aniversariando, que completam, Deus, também o casamento firmado na rocha. Bendito seja o Teu nome, Deus, pelo Teu cuidado paternal. Receba, sim, Deus, o nosso pedido e também a nossa gratidão, pois nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. O nosso irmão Guilherme, que mora em Entre Rios de Minas, em Minas Gerais, disse assim: Cleber, visualmente, a casa na areia pode ser até melhor, mais bonita. Às vezes vemos o homem no mundo até melhor do que nós, né? É verdade, mas as suas bases estão na areia. É verdade, né? O pastor Fulano falou isso, sobre a estrutura, o fundamento. É isso que, onde sua casa está firmada, é o que vai garantir a sua segurança. Uma casa mesmo feita na areia, qualquer encostadinha joga abaixo. Mas se você estiver firmado na rocha, nada te abala. Vem a chuva, vem a tempestade, né? Mas você está firmado ali no Senhor. O Senhor, Ele que te sustenta, né? Ele que te sustenta. Louvado seja o Senhor. Deixa eu começar a me despedir aqui do pastor Daniel Firmino. Leva o nosso abraço aos irmãos ali de Cariacica Sede, Santa Leopoldina, toda aquela região ali, pastor. Paz, Senhor. Angaraí, Vila Mel 2, estão todo mundo lá ligado lá. Que benção, né? Um abraço a todos os nossos irmãos, né? E o Theo? Theo tá benção, né? Tá benção lá, filhote, né? Que bom. Mandou um oi aqui na madrugada aqui, tá atento lá. Ele e a esposa, né? Minha esposa, a Rebeca, né? Benção, glória a Deus.
Então vamos despedindo, né, Kleber? Amém. Só lembrar aqui o meu saudoso pastor Moacir, mais conhecido como meu sogro, o pai do pastor Rafael, né? Tá certo. Um abraço pra ele que tá ouvindo aí ligadão. Ele falou que tem muito tempo que eu não mando abraço pra ele, né? Ele e minha sogra, Marta, né? Então, um abraço pra eles Tá aí. certo. Lá em Mangaraí, o Valdete e Marquinhos estão prestando atenção lá pela rádio, pela TV, né? Pela TV, TV, é uma benção. Qual o número do canal lá? Até é bom. 185. 185, amém? Paz do Senhor a todos. Amém, querido. Pastor Daniel Alves. Pastor Daniel, Eduardo Alves. Olha, eu misturando aqui. Foi muito bom, Que honra, Kleber. hein? Ô, Que Kleber, honra, né? Foi muito bom você ter mencionado Daniel Alves, porque ele fica assim, Eduardo Alves. Não é? Fico repetindo. Eduardo Alves. Pastor Eduardo. Pastor, querido. Boa semana. Ô, Kleber, igualmente, meu irmão, que Deus continue abençoando aqui todo o trabalho na rádio, os irmãos aqui também, a equipe, né, os nossos irmãos que estão ali trabalhando incansavelmente ali também, na sede, o presbitério, todas as comissões e os irmãos que estão nos ouvindo, as famílias nesse mês especial, né? Que Deus abençoe a todos. Um abraço especial também para os irmãos ali da área de Castelo Branco, onde nós estamos tendo a alegria de estarmos ali reunidos com os irmãos. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Pastor Adriano Erlacher também conosco. Pastor, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Uma lembrança aqui, né? Toda quarta-feira, reunião de senhoras hoje. Isso tem sido uma bênção, um abraço especial lá para a senhora de Vila Velha 3, um grupo muito forte, um grupo muito abençoado. Que o Senhor venha abençoar as irmãs lá de Vila Velha 3. E um abraço especial para duas jovens de mais de 90 anos. Uma é Dona Suíla e a outra é minha mãe, Dona Dulce. Suíla é mãe do pastor Furlan e Dona Dulce é minha mãe. São jovens, não são jovens? São 90 anos, mais uma vivacidade, tá certo? Não, a casa delas é literalmente sobre a rocha, porque uma fé inabalável, servas do Senhor. E nós temos jovens assim na obra. Você chega na igreja, 90 anos, 92, 93, e quando a gente reclama da Covid, fala dessa vida, já passei por tanta coisa, meu filho, isso não é nada, isso vai passar, mas é perigoso. Não, vai passar. E um abraço especial também ao pastor Tarcísio Melo, que é o pastor que está junto conosco lá em Vila Velha 3, e o Senhor tem nos abençoado. Ele vai fazer uma viagem agora para o México, para alguns lugares da América Central, e eu peço oração por essa viagem. Vai ele e o pastor Daniel Santana, quinta-feira agora. Eu peço oração por eles, que o Senhor venha guardar, abençoar esse trabalho tão maravilhoso que é a obra no exterior. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, querido. Pastor Forlão Almeida também conosco. Pastor Forlão, que é da terça-feira, mas teve um compromisso ontem, então por isso que está aqui conosco hoje. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Kleber, os companheiros aqui. Deixamos o nosso abraço para todos. E o nosso desejo é que Deus sempre nos abençoe, né? Aqueles que estão nos ouvindo, um ótimo dia a todos, um dia de bênçãos e que o nome do Senhor seja glorificado assim. Aleluia. Um abraço, Pai do Senhor. Paz do Senhor. E pastor Enéas Barbosa, está ali no bairro Universal, né, pastor? Bairro Universal Universal e Parque do Flamengo. E Parque do Flamengo. Isso. Leva o nosso abraço aos irmãos ali, pastor. Amém. Ô, Kleber, mais uma vez é uma alegria poder estar aqui com os pastores, com os irmãos, né? E sempre entendendo que esse local aqui, esse momento é muito especial para nós, né? Onde nós aprendemos muito em tudo que nós tratamos aqui, né? Com a palavra. Então isso é muito gratificante, estar aqui junto com os irmãos. Meu abraço aí às igrejas ali de Parque do Flamengo, Universal, né? E lá, inclusive, está com um surto de chikungunya e dengue, né? Muitos perigoso. irmãos lá, no qual nós estamos visitando. E ainda tem agora a gripe da Urupus, que é uma outra versão. É Zika, chikungunya, Zika, dengue, chikungunya e Urupus agora. Meu Deus do céu. E esses irmãos, alguns estão enfermos, estão em casa, estão se recuperando, né? Nosso abraço aqui, quero dizer para os irmãos que nós continuamos em oração. Amém. Obrigado, então. 7h30 em ponto final do nosso pós-madrugada. Agradecendo a você, nosso querido irmão, as milhares de pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que você tenha uma ótima quarta-feira. Culto das Servas, hoje às 7h30 da noite, horário de Brasília. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.